Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa no YouTube, o seu podcast sobre o que há de relevante nos últimos dias no nosso mundo digital. Eu sou o Pedro Dória, ao meu lado está Cora Rora. E Cora Rora, sobre o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre esse mundo paralelo esquisitíssimo em que nós estamos, em que a verdade entra em decadência. Existem várias verdades, o que vale para a internet é uma coisa, o que vale para os documentos é outra, e nisso tudo a gente fica sem saber onde a gente está. Pois é, gente. Será que a verdade vai acabar? Então fica com a gente, depois da vinheta a gente conversa. Cora Rona, uma das coisas que eu acho que estão mais me chocando nesse. Chocar não é o termo certo, Cora, mas é uma certa estupefação, sabe? É a tranquilidade com que esses ex-ministros do Bolsonaro mentem sob juramento na CPI. Isso eu acho que, em quase 30 anos de jornalismo, eu nunca tinha visto. É claro que faz algum sentido quando a gente leva em consideração que esse é um governo que fez campanha mentindo nas redes sociais, que governa mentindo, que os eleitores meio que sabem que o Bolsonaro e os seus acólitos mentem, e é meio como se eles tivessem. Eles entendem a piada, nós aqui do lado de fora é que não entendemos. Né? É, Tem meio que um jogo assim. Agora, a impressão que eu tenho é que nessas últimas 2 semanas, com primeiro o Fábio Weingarten, depois o Ernesto Araújo e agora o Eduardo Pazuello, a gente subiu um degrau no nível de cara de pau na mentira, porque é mentir coisas que tem vídeo que todo mundo assistiu, e sob juramento, e numa CPI. Eu não sei, talvez seja uma certa ingenuidade, mas eu estou estupefato agora. Eu estou estupefato. olha, eu estou sem adjetivos, sem verbos, sem pronome, sem nada, porque a gente até outro dia, homens públicos sempre mentiram, sempre. A gente achar que fulano diz a verdade, nenhum homem público diz a verdade, vamos lá, por definição, até porque há emergências em que você não pode dizer a verdade para o público, etc. Mas daí a aceitar a mentira, um valor de face, quer dizer, a mentira como ela é, e não fazer sequer o gesto hipócrita de se mostrar horrorizado com a mentira ou incrédulo ou qualquer coisa assim, isso vai mais do que na política apenas. Isso dá um retrato de nós como sociedade. Porque foi um pouco, eu acho que essa era toda foi inaugurada pelo Trump, porque o Trump mentia deslavadamente, era essa mesma tática de mentir deslavadamente o tempo todo, sem esconder que está mentindo, e as pessoas acharem lindo ele estar mentindo. Quer dizer, ninguém ter qualquer objeção ao fato dele estar mentindo, o que antes seria uma coisa muito séria. A mentira, enquanto eu cresci, mas eu sou uma pessoa do século passado, era uma coisa horrível, depunha contra a pessoa. Uma pessoa que fosse pega mentindo era quase como uma pessoa que fosse pega roubando, não se fazia, ponto, simples assim, né? E agora, não somos só nós que estamos sem palavra, porque você vê que nos Estados Unidos, para eles lidarem com o Trump, eles tiveram que inventar expressões como fake news, pós-verdade. Nós estamos inventando uma série de palavras mais ou menos bonitinhas e novas para lidar com uma coisa que sempre existiu e que sempre teve nome, e que se chama mentira. E pronto, essa é a realidade dos novos tempos. Você sabe que tem um termo em sociologia, um termo super novo, que acompanha um termo
também super novo irmão em ciência política. Em sociologia, eles estão usando a expressão decaimento da verdade, e em ciência política, eles estão usando a expressão decaimento da democracia, decaimento democrático. O decaimento democrático é esse fenômeno daquele livro do Simon Levitsky, né? Como que as democracias morrem, que é o processo pelo qual a gente está passando no Brasil, que é essa coisa, que é o que aconteceu na Venezuela, que é o que aconteceu na Turquia, na Rússia, na Hungria, na Polônia, é o que teria acontecido na Itália se o Matteo Salvini tivesse chegado ao governo, é o que estava em curso nos Estados Unidos e foi interrompido pela eleição do Joe Biden. Por que a escolha desse termo decaimento? Algumas pessoas estão provavelmente achando que eu estou traduzindo mal do inglês, que eu deveria estar usando decadência e tudo mais. Decaimento é um termo que vem em química. Decaimento de um átomo é quando o núcleo desse átomo começa a perder energia na forma de radiação. Em biologia, você usa decaimento de um corpo, o termo decaimento mesmo, quando o corpo começa a apodrecer por conta do trabalho de fungos e de bactérias. A, a natureza, o que essa palavra decaimento quer dizer? É, um, é uma lenta decomposição. Quer dizer, o átomo vai perdendo aquela energia na forma de radiação muito lentamente. O corpo, se você olha um dia aquele corpo, olha no dia seguinte aquele corpo, você não vai perceber que houve uma diferença. Agora, se você olha um dia aquele corpo e olha um mês depois do corpo, aí você percebe que tem diferença. Mas ainda assim, é um ano até o corpo decair ao ponto de ir embora. Então, decaimento da democracia é esse processo no qual a democracia vai se desmontando de uma forma tão lenta que você. É a história do sapo que você bota dentro da panela de água fria, liga o forno, ele vai esquentando devagarzinho. E o sapo não pula porque ele não percebe que a água está esquentando. O decaimento da democracia é isso. E o decaimento da verdade é o processo pelo qual uma sociedade passa em que, muito lentamente, ela começa a achar que a verdade não é uma coisa tão importante assim. Então, isso é um processo que tem tudo a ver com ataques que se fazem em academia, ataques que se fazem à ciência, ataques que se fazem ao jornalismo, né? É aquela coisa de vocês trazendo fatos quando a gente quer bater um papo. Vocês estão É isso. atrapalhando. Então, é exatamente esse fenômeno, o decaimento da verdade, que é isso que você está descrevendo como eu sou uma pessoa do século passado. Somos, né, Cora? Porque eu já era adulto do século passado. Mas, mas é esse processo em que o troço vai tão lentamente se perdendo que a gente vai percebendo nesses momentos. Meu Deus, Cora, o ministro, quando confrontado, o Pazuello, quando confrontado com a questão, vocês tem vídeo do Bolsonaro dizendo que você não podia comprar a vacina do Butantan, a resposta do ministro foi: não, mas aquilo era para a internet. Ou seja, um ministro de Estado e o presidente da República podem mentir na internet, não tem problema. É diferente de uma ordem de verdade. Estamos nesse ponto. A internet deu guarida a esse tipo de pensamento. A ideia de que a verdade não é um valor absoluto. Porque até outro dia a verdade era um valor tão importante que as pessoas juravam sobre a Bíblia, que iam dizer a verdade, somente a verdade, etc. Né? De repente, isso deixa de ser importante, isso deixa de existir. A verdade passa a ser relativa. Não existe verdade relativa, mas talvez a gente esteja dando os primeiros passos numa sociedade que discorde disso. Quer dizer que essa coisa que eu cresci tendo ideia que era única e tendo como um grande valor, porque a verdade é um valor, ou era,
Agora nós temos novos tempos em que tudo é relativo. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua, cada um escolhe a sua verdade e os fatos que se lasquem, porque a internet está aí para a gente dizer o que quiser e postar as fake news que bem entender. Então, nós É, estamos num mundo paralelo. nós estamos, nós estamos num mundo paralelo. É muito ruim isso, Cora. Isso não vem sem consequências. A quantidade de pessoas que estão morrendo a mais no Brasil de Covid é por conta da relativização da verdade. É, exatamente. É. Cora, on a sad note, né? Num tom um pouco mais triste, encerramos, mas que a próxima edição seja sobre um assunto um pouco mais divertido. E será?